Pessoal, se você chegou até aqui, é porque Deus tem algo para falar com você. Sejam muito bem-vindos ao canal Vida Cristã na Prática. E hoje eu vou contar para vocês um testemunho muito edificante e que vocês possam ficar com os ouvidos abertos, atentos para aquilo que Deus tem para falar na sua vida. A base desse canal são testemunhos reais. Muitas pessoas falaram para mim, Ju, por que você não conta um pouco dos seus testemunhos? Que não são poucos, tá? Para que as outras pessoas possam ser edificadas. Às vezes uma palavra edifica a vida de outra pessoa. E para que você vai guardar isso tudo para você? E foi gerando isso no meu coração, né? Mais uma vez. Então hoje eu vou contar para vocês um testemunho da minha vida que aconteceu em 2019. Em 2019 eu estava lá em Portugal. Em 2016, eu, Isaac e meu esposo fomos embora para Portugal. Manu nasceu lá em 2017. Mas fomos nós três em 2019. Nós estávamos lá vivendo um dia normal, resolvendo pendências normais de documentos. E fomos ao centro da cidade lá, né, centro de Lisboa, para resolver. Fomos ao consulado brasileiro lá, para resolvermos documentações, coisas que todo imigrante precisa fazer. E na hora da gente vir embora, a gente estava passando lá, no meio da rua, uma rua muito movimentada, gente, muito movimentada, na hora do rush, e de repente, do nada, eu digo do nada, é do nada mesmo, surgiu um casal de missionários. E meu esposo até, a gente fala que não é possível, eles devem ter descido do poste, eles devem ter vindo voando, não sei de onde eles apareceram. E ali eles apareceram e eu estava empurrando o carrinho da minha filha e meu esposo estava do meu lado, de mão dada com o Isaac. E ali a irmã, a missionária, botou a mão no carrinho da Manu, naquela partezinha onde fica o pezinho deles, né? E o senhor parou na frente do meu esposo. E ali ele olhou para o meu esposo e disse assim: Deus manda dizer para vocês que o tempo de vocês aqui acabou. Naquela hora, para mim, foi um baque. Eu olhei assim, olhei para o meu esposo e aí eu, não, que isso? Tô aqui na Europa, ganhando em euro. Gente, impossível. E ali esse casal de missionários nos levaram para lanchar, a gente ficou, foi um momento muito agradável. A gente conversou sobre a obra de Deus, sobre os ministérios de cada um, onde eles congregavam, onde a gente congregava. Enfim, ficamos ali numa tarde bem maravilhosa comendo coxinha de galinha brasileira, que tinha uma loja brasileira lá, e a gente comeu pastel, comeu coxinha, e, enfim, ali falando do amor de Deus. Fomos embora para casa com aquilo na nossa mente, porque quando Deus fala conosco, Deus é aquele que sempre vai nos relembrar através de algo, alguma situação, ou através de um louvor, através de uma palavra. Ele sempre vai nos lembrar, porque o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que nos convence. E o tempo foi passando, gente, foi passando. Lembra que Deus disse que o nosso tempo havia acabado? Pois bem, em janeiro de 2019, meu esposo teve outro episódio de AVC, porque meu esposo teve um acidente, 4 episódios de acidente vascular isquêmico no ano de 2018, lá em Portugal. E em janeiro de 2019 ele teve um outro episódio. E o médico lá falou pra gente assim, olha, eu não garanto um outro episódio de AVC nele. Possa ser que dessa vez venha mais agressivo e seja pior. E, gente, olha o que o neurologista disse pra gente. Ele perguntou pro meu esposo assim, vocês por acaso têm alguém que possa receber vocês lá no Brasil? Ou vocês, se vocês forem embora daqui do Brasil, vocês não têm para onde ir, não têm aonde ficar? Aí a gente falou, não, a gente tem família lá, os pais dela moram lá. Ele falou assim, então um conselho que eu lhes dou, voltem para a terra de vocês, para que vocês possam respirar um pouco. E depois vocês retornam. Aqui não será mais novidade para vocês, vocês já vão saber, né, como é que funciona. Mas nesse momento é necessário dar marcha atrás. Lá marcha ré é marcha atrás. Nesse momento vocês precisam de um
relaxe. Então, se vocês tiverem para onde ir no Brasil, quem vai receber vocês com muito amor, com muito carinho, eu oriento que vocês vão. E naquela hora ali, dentro daquele consultório, o Espírito Santo de Deus nos trouxe à memória novamente aquilo que tinha sido dito um tempinho atrás por aquele casal de missionários. E ali a gente começou a entender, porque as coisas foram começando a ficar difíceis. O cerco começou a se apertar, ficamos mesmo vivendo dias muito difíceis lá. Porque quando Deus ordena, nós precisamos obedecer. E aí nós começamos a entender que era a vontade do Senhor que partíssemos daquele lugar. Muitas pessoas não entendem quando você decide obedecer ao chamado de Deus. Fomos chamados de fracassados, fomos chamados de fracos, de pessoas que não souberam viver na Europa, fomos chamados de irresponsáveis por tirarmos os nossos filhos lá da Europa e trazer de volta para o Brasil. Enfim, fomos taxados de muitas coisas ruins só porque quisemos obedecer à voz do Senhor. Mas na realidade, ninguém sabe. Todo mundo pensa que viemos embora porque fraquejamos. Mas na realidade, quem conhece o nosso coração, quem conhece o nosso interior, é só Deus. E eu confesso que eu fiquei muito mal quando eu retornei. Eu fiquei muito mal, me senti assim, essas vozes humanas que falam aos nossos ouvidos em todo o tempo, eu confesso que eu deixei elas penetrarem no meu coração e na minha mente. E eu fiquei muito mal. Nós chegamos aqui em 5 de abril de 2019 e eu fiquei 9 meses sofrendo muito, me questionando, me perguntando e meu esposo falando, cada vez que você se questiona, você entristece o coração de Deus. Porque se foi Deus que mandou, você está triste por obedecer à voz de Deus. E ali aquilo ia entrando no meu coração, mas eu ainda continuava triste. Até que em dezembro de 2019, estourou a pandemia. Portugal ficou devastado por ser um país da Europa. Depois tiveram muitos problemas lá. A empresa onde meu esposo trabalhava, fecharam as portas. Deus é quem tem pensamentos sobre nós. É Deus quem sabe o nosso futuro. Se nós entregamos a nossa vida a Ele, nós precisamos obedecer à voz dEle, porque aquilo que é sucesso para a gente pode ser fracasso para Ele. Aquilo que é bom para a gente pode ser muito ruim para Ele. E se nós entregamos a nossa vida a Ele, nós precisamos entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quando o coronavírus estourou no mundo inteiro, eu pude perceber o cuidado de Deus sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Porque Ele entenderia que de repente não daríamos conta de estarmos lá, sem termos provisão, porque ninguém poderia nos ajudar. O mundo inteiro foi assolado por essa doença. O mundo inteiro estava passando por dificuldade. Então, o Senhor é aquele que tem planos sobre nós. E o Senhor é aquele que nunca desiste dos nossos sonhos. O Senhor é aquele que é homem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é aquele que quando cuida da sua vida, Ele cuida para valer. E aí, a palavra que eu deixo para a gente nessa tarde, nesse dia, nessa noite, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas fique com essa palavra, que foi uma palavra que o Senhor me deu quando eu senti no meu coração de gravar esse vídeo. Se encontra em Jó, capítulo 8, versículo 7. Deus diz assim: a riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Ei, aquilo que você perdeu hoje não será comparado com o que Deus há de fazer depois. O que importa não é o começo das coisas, o que importa é o fim delas. Deus é aquele que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você pode ter certeza que você vai descansar. Eu relutei, eu chorei, mas eu obedeci. E hoje eu estou vivendo a permissão de Deus na minha vida. Compartilhe esse vídeo se você acha que vai ajudar outras vidas que estão precisando tomar uma decisão, mas estão com dúvida. Já se inscreve nesse canal e já deixa aí o like para que a gente possa trazer e entender que vocês estão sendo edificados por cada testemunho aqui contado. Que Deus nos abençoe
em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.